Oi, moçada, tudo bem? Comprometido, uns probleminhas com obras aqui em casa, então resolvi gravar esse vídeo, por isso que eu cancelei a nossa aula de hoje, ok? O barulho estava muito alto e aí a gente não ia conseguir conversar direito, tá? Essa aqui é a 13ª aula desse curso, é a última aula, ok? De conteúdo. Na realidade não é um conteúdo novo, a gente já falou desse conteúdo, a gente falou lá do modelo do projeto de pesquisa, que aliás vocês estão fazendo, estão indo muito bem, tá? Estou recebendo projetos muito bons, tenho feito minhas sugestões e vou continuar fazendo as sugestões e acredito que logo, logo todos vocês vão conseguir finalizar, tá bom? Aqui eu vou levantar alguns pontos que já eram os esperados aí para essa 13ª aula, tá? Então é o seguinte, o primeiro ponto é em relação ao resumo e ao abstract, né? Eu sei que nós fizemos uma introdução em algumas aulas atrás, tá? E também nós conversamos sobre o resumo. Existem alguns tipos de resumo, que é o resumo não estruturado, onde você escreve tudo em um parágrafo só, e esse tudo num parágrafo só é o quê? Né? Tá ali o seu contexto, o objetivo do seu trabalho, o tipo de estudo, né? Como você montou a sua amostra, quais são os seus resultados, assim, uma menção, né, sobre os seus resultados e a sua interpretação desses resultados. Isso vai estar tudo num parágrafo, ok? Um resumo não estruturado. No nosso projeto, no modelo de projeto que vocês estão fazendo, o resumo não é esse, não é esse resumo não estruturado. Nesse projeto, o resumo ele é estruturado. O que quer dizer um resumo estruturado? É que ele é dividido em tópicos, tá? E os tópicos são exatamente esses tópicos que vocês estão vendo aqui. É esses tópicos que também aparecem lá, né, no modelo do projeto de pesquisa. E para fazer esse resumo, o que você tem que fazer? Você tem que preencher esses tópicos. Então, você vai ter no resumo um tópico que chama contexto, você vai escrever ali o seu contexto. O objetivo, você vai escrever o seu objetivo, o tipo de estudo, tudo separadinho ali, tá? Desde o contexto até lá os descritores, ok? E depois, no abstract, você vai pegar e fazer uma tradução do português para o inglês dos mesmos tópicos que você preencheu aqui, ok? Todos os tópicos, desde contexto até lá palavras-chave. E aqui ele te dá uma sugestão para encontrar esses descritores usando lá o portal do BV Saúde, ok? Beleza? E se vocês lembrarem, moçada, se estiverem fazendo isso, né, esse projeto que vocês estão fazendo, ele surgiu lá da sua ideia brilhante e do seu plano de intenção. Esses tópicos que estão aqui, eles se encontram lá no seu plano de intenção. Então, basta que você copie, tá, esses tópicos. E, claro, se você vê que você pode dar uma melhoradinha no texto de cada um desses tópicos, faça isso, mas é basta copiar. Você tem tudo lá, se já tiver feito o seu plano de intenção. E acredito que a maioria de vocês já fez, tá? Então, o resumo é isso. Ele é dividido mesmo em tópicos. Você não vai escrever um parágrafo, tá? Ele vai estar subdividido ali nesses itens aí, tá? Contexto, você vai escrever o contexto. Objetivo, você vai escrever o objetivo e assim por diante. Tá bom? E a mesma coisa para o abstract. Só que a tradução do que você escreveu aqui do português para o inglês. Tá bom? O outro é o sumário, né? O sumário é o índice, tá? Já está lá, é automático nesse documento que eu compartilhei com vocês, tá? Quando você escreve seu texto nesse documento, né, a posição do seu texto ao longo do documento, ela já vai ser mostrada automaticamente naquele sumário, ok? Então isso já está feito para vocês, tá? Inclusive dividido em tópicos. Você tem lá a introdução, né, você tem métodos, você tem ali as referências, anexos, se for o caso, né, orçamento, cronograma, já está tudo estruturado em tópicos, isso já está pronto, tá? Mas tem um detalhezinho lá, é o seguinte, lá tem algumas listas, logo tem o sumário, depois vem algumas listas. A primeira é a lista de abreviaturas. Caso ao longo do seu texto, ao longo do texto do seu projeto inteiro, tudo que você escreveu no seu projeto, apareçam siglas, né? Você vai colocar essas siglas aqui, essas abreviaturas aqui, tá? E colocar o que elas significam, ok? Para ajudar o leitor do seu projeto no futuro a entender essas siglas. É claro que toda vez no texto normal, quando você escreve uma um determinado nome ou uma determinada característica, um conceito, que você depois vai usar lá uma sigla, né? No texto, a primeira vez que você faz isso, eu recomendo que você escreva a
a expressão por extenso, né, e depois coloque lá a sigla. Você está avisando o seu leitor que depois, a partir daquele ponto, você vai usar a sigla. Tá? Mas mesmo feito isso, moçada, nessa parte aqui de lista de abreviatura, você vai pegar a sigla, vai colocá-la na lista de abreviaturas e vai escrever o que ela significa. Tá? Isso que é a lista de abreviaturas. Lá dentro da lista, também tem outras 3 listas que aparecem lá, que são listas de figuras, de quadros e tabelas. Tá? Você só vai precisar completar essa lista se no seu projeto de pesquisa que você está escrevendo, você tiver aí mais de 5 figuras, de 5 figuras para cima. Se o seu projeto tem lá, por exemplo, 2 figuras, você não precisa fazer essa lista. Se o seu projeto tem lá, por exemplo, 2 tabelas, você não precisa fazer essa lista. Tá? Agora, digamos que o seu projeto tenha lá 5 tabelas ou 5 figuras. Digamos, 5 figuras. Tá? Como é que é feita a lista de figuras? Toda vez que você coloca uma figura no seu texto, você dá um nome para essa figura, ou seja, você escreve uma legenda para essa figura. Por exemplo, você coloca lá a foto, né, uma imagem do sistema digestivo do corpo humano. Né? Você colocou a figura, embaixo você coloca lá, figura 2, figura 1, imagem, ilustração do sistema digestivo do corpo humano. Você deu um nome para ela. Nessa lista de figuras vai aparecer o quê? Vai aparecer esse nome que você deu para ela. Tá? E não a figura. Tá? Na lista de figuras, você não vai colocar a figura, você vai colocar o nome da figura. O nome da figura é, por exemplo, figura 2, sistema digestivo do corpo humano, página tal. É isso. Essa é a lista. Tá? A figura vai estar no seu texto e na lista de figuras vai estar lá a legenda, o nome que você deu para essa figura no seu texto. Tá? Mas você só tem que fazer isso se você tiver de 5 para cima figuras lá, ou de 5 para cima quadros, ou de 5 para cima tabelas. Digamos que lá no seu projeto tenha 2 figuras, 3 quadros e uma tabela. Você não precisa fazer lista para nenhuma desses 3, porque você não atingiu lá, né, o mínimo, que é 5. Okay? Agora, digamos, você tem lá no seu projeto 5 figuras, 5 quadros e 5 tabelas, você vai ter que colocar lá as 5 nomes, 5 nomes das 5 figuras na sua lista de figuras, 5 nomes dos 5 quadros na sua lista de quadros e a mesma coisa para tabelas. Mas só se for lá de 5 para cima. Tá? Se você não tem nenhum quadro, nenhuma figura, nenhuma tabela, você não precisa preencher essa lista. Inclusive, você pode deletar ela do seu projeto. Tá? Porque ela vai estar em branco, então não faz sentido ela estar ali. Okay? Informações gerais. Né? Informações gerais é o título da pesquisa. O pesquisador principal, se vocês estiverem fazendo em grupo, né, não existe uma hierarquia aí entre os grupos. Então, aí você pode colocar o nome de todo mundo. Tá? E aí vocês decidem. Por exemplo, a ordem pouco vai importar, mas coloque, sei lá, em ordem alfabética, só para demonstrar que não existe uma hierarquia entre vocês. Tá? Não tem um pesquisador principal, todos são pesquisadores principais. Okay? Aqui está pedindo para incluir uma breve descrição mais curricular. Você não precisa fazer isso, tá, moçada? Por enquanto, não precisa fazer isso. Aqui na parte do orientador, se você não tem um orientador, você pode me colocar, tá? Meu nome é Pablo Thiago Valentim. Aí você pode colocar aí que eu sou o orientador. Ok? Tá? Declaração de conflito de interesses. É só pensar o seguinte, se seu trabalho tem algum conflito de interesse. O que é conflito de interesse? Né? Os autores do trabalho eles têm que ser transparentes para com seus leitores. Tá? Por exemplo, um tipo de conflito de interesse que pode existir. Digamos que você está fazendo uma pesquisa, ou pretende fazer uma pesquisa sobre um determinado medicamento, e que a sua pesquisa receba dinheiro de uma indústria farmacêutica. Aí existe um conflito de interesse. Você pode fazer essa pesquisa? Pode. Você pode fazer a pesquisa. Mas aí você vai ter que fazer uma declaração de conflitos de interesse. Tá? Informando que é o seguinte, apesar dessa pesquisa estar sendo bancada por uma indústria farmacêutica, essa parceria ela não irá influenciar na análise dos dados. Okay? Não é porque você está sendo pago por uma indústria farmacêutica que você vai tentar fazer uma análise positiva ali do resultado daquele medicamento para favorecer aquela indústria farmacêutica. Não. Você vai analisar os dados de acordo com de como eles se apresentaram, ok? Tá? Se existir esse conflito de interesse, é melhor você falar que existe um conflito do que não falar. Tá? Não falar, omitir é pior do que falar. Tá? Não existe problema nenhum que você faça a pesquisa, okay? Mas você tem que declarar.
Agora, se não existe nenhum conflito de interesse, muitas de vocês aí, por exemplo, estão fazendo aí revisões de literatura, né? Existe conflito de interesse nisso, ok? Beleza? Tá? Então é só informar que não existe conflito de interesse. E a fonte de financiamento, não há fonte de financiamento por enquanto. Eu acredito que nenhum de vocês tem aí uma fonte de financiamento para o trabalho por enquanto, ok? Então é só colocar que não há financiamento. Ou se quiser, você pode colocar aí financiamento próprio, né? Porque às vezes você pode estar bancando alguma coisa aí, ou vá bancar alguma coisa da sua pesquisa. Tá? Tipo, a impressão de um formulário que as pessoas irão responder. Tá? Se quiser, pode colocar aí que é financiamento próprio ou que não há financiamento. Okay? Uma outra coisa está relacionada logo na parte da introdução. Na introdução você vai ter o contexto, logo depois ali, um pouquinho abaixo, você vai ter lá os objetivos da sua pesquisa. Né? Na introdução você tem o contexto, está contextualizando o leitor ali do seu projeto de pesquisa, e falando da área, e depois os objetivos. Por que você está fazendo aquela pesquisa? Né? Lá, nesse modelo de projeto de pesquisa que eu compartilhei com vocês, tem lá objetivos gerais e objetivos específicos. Tá? Não existe a necessidade dessa distinção, ok? Por enquanto. Tá? Isso vai depender também de para quem você está submetendo esse projeto de pesquisa, mas, no geral, não existe essa necessidade. Você pode ignorar ali os objetivos específicos, tá? Pode até apagar eles do modelo e escrever simplesmente os objetivos gerais. Mas digamos que você já fez isso, já colocou lá o objetivo geral e os objetivos específicos. Ótimo, pode deixar. As duas formas são aceitas. Tanto só se focando nos objetivos gerais, onde você vai contar o que você vai fazer, né? Qual é o objetivo daquela pesquisa, né? Que responder a sua pergunta de pesquisa, ok? Mas se você já tiver colocado os objetivos específicos e gerais, não tem problema, já está feito, pode deixar feito, ok? Mas aqui, de uma forma mais ampla, só os objetivos gerais já estão ótimos. Tá? Outra coisa está relacionada com etapas da pesquisa e cronograma, que é lá no finalzinho lá do seu projeto de pesquisa. Você está, ao fazer o projeto de pesquisa, você está planejando a sua pesquisa. Você não está executando ela ainda. Você ainda vai executar. Isso que você está escrevendo é um plano, é um projeto, que ainda pode ser executado no futuro. Então, como é um projeto, né, normalmente, a gente, no final ali do nosso projeto de pesquisa, nós colocamos um cronograma. E nesse cronograma, nós dividimos aí a futura execução dessa pesquisa em etapas. Quantas etapas que eu devo dividir o meu projeto de pesquisa? Né? Quantas você quiser. E como é que eu chamo essas etapas? Você pode dar o nome que você quiser. Por exemplo, uma primeira etapa que você pode incluir é a primeira etapa, escrita, elaboração do projeto de pesquisa. Pronto, é uma primeira etapa do seu trabalho de pesquisa. E aí, né, nessa primeira etapa, quanto tempo você acha que vai gastar para executar essa primeira etapa, ou seja, escrever o seu projeto de pesquisa? Você diz qual que é o tempo. Tá? Você atribui um tempo que você acha que você vai gastar para escrever o projeto de pesquisa, por exemplo. Isso pode. Tá? Eu estou gastando tempo no projeto de pesquisa para escrever o próprio projeto. Não tem problema. Então, digamos, eu vou gastar um mês para escrever o projeto de pesquisa. Então, tá, primeira etapa, projeto de pesquisa, tempo para execução, um mês. E há uma outra etapa, digamos, a elaboração do formulário com perguntas para ser aplicado lá para as pessoas que eu vou ter na minha amostra. Elaboração do formulário, por exemplo. Então, essa é uma segunda etapa, por exemplo. Eu posso definir ela como uma segunda etapa. Então, a elaboração desse formulário, eu acho que eu vou gastar aí mais um mês. Ok? Terceira etapa, aplicação do formulário ou, né, criação da amostra, coleta da amostra, formação da amostra. Você pode ditar quantas etapas você vai ter e quais os nomes dela. E para cada uma dessas etapas, você vai dar lá um período de tempo para que elas sejam executadas. Ok? Então, basta que você preencha aquele quadro, né, aquela tabela que tem lá no finalzinho escrito cronograma. Então, lá tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Seu quadro não precisa ter 7 etapas. Se você quiser, ela pode ter 3, pode ter 2, pode ter 10. Uma coisa que você vai fazer, você vai dar nome para cada uma dessas etapas e vai dar um período de tempo em que cada uma dessas etapas vai ser executada.
ok? Tá? Nesse seu cronograma. Você que dita ele. Só pense aí um cronograma de 1 ano, por exemplo. Normalmente as pesquisas, assim, quando a gente faz uma iniciação científica, por exemplo, o período de tempo delas é de 1 ano. Então, tenta dividir aí em 1 ano. Ah, mas 1 ano é muita coisa, professor. Mas você pode dar um tempo grande para as etapas também, tá? Ah, digamos, a coleta dos dados. Ah, eu acho que vai demorar 3 meses. Sim, pode ser. Análise dos resultados, né, depois da coleta dos dados. Acho que vai demorar uns 2 meses. Também, pode ser. Né? Depois lá, escrita de um artigo científico. Você pode prever que ao final de sua pesquisa você vai escrever um artigo científico. Ah, essa escrita vai demorar 3 meses. Pode. Então são etapas. Você decide quais são as etapas, você dá nome para essas etapas e você decide o tempo que cada uma dessas etapas vai demorar para ser executada. Tá? Okay? Orçamento. Né? Geralmente, orçamento a gente tem quando a gente está pedindo, está submetendo nosso projeto de pesquisa a uma agência de fomento ou a um edital interno de uma universidade, né? No caso de vocês, por exemplo, pode ser isso. E aí você está pedindo um orçamento, um dinheiro, você está submetendo um projeto para ganhar recursos financeiros. E aí você tem que discriminar como você usaria esses recursos financeiros. Aqui não tem orçamento, tá, moçada? Então vocês não precisam preencher essa parte. Tá? O que eu vou falar para vocês aqui é só de curiosidade mesmo. Porque ao pedir recursos, né, pedir dinheiro para uma agência ou para uma universidade para executar uma pesquisa, você tem que discriminar como esse dinheiro vai ser gasto. Então, esse dinheiro ele pode ser gasto aí, no que a gente chama de recursos de capital, por exemplo, na aquisição de equipamentos de pesquisa, que vão te ajudar a fazer análise, coletar medidas, coletar amostras, né? Equipamentos, por exemplo, para fazer testes glicêmicos. Você vai comprar esses equipamentos, por exemplo. Tá? Centrífugas, tá? Raio-X, okay? Então, são equipamentos que você vai comprar. Então, isso são recursos de capital. E, normalmente, depois que você faz a sua pesquisa acaba, esses recursos eles ficam para a instituição. Eles não são seus, tá? Eles não são das pessoas que conseguiram esse edital. Eles são da instituição onde elas estão. Okay? Eles vão ficar lá, eles vão virar um bem permanente que vão poder ser usados por outras pessoas. Okay? Outras coisas, outro tipo de recurso que quando você pede, né, dinheiro de uma instituição, né, para realizar uma pesquisa, você também tem que discriminar custeio, assim, recursos de custeio, que, por exemplo, você pode, para realizar sua pesquisa, você pode haver necessidade de comprar papéis, né, pagar uma gráfica para imprimir lá um formulário, por exemplo, né, que vai ser aplicado para pessoas, ou cartazes que vão ser distribuídos, né, colados pela cidade, os postos de saúde ou pela própria universidade para chamar as pessoas para a sua pesquisa, né, para te ajudar a coletar lá a sua amostra. Tá? Ou então, por exemplo, para custear lá passagens diárias para apresentar o seu trabalho em congressos, okay? Para pagar bolsas de iniciação científica. Então, tudo isso, se houvesse orçamento nessa pesquisa, né, esses gastos, né, estariam descritos aí nessa parte de orçamento. No nosso caso aqui, não tem orçamento. Então, basta colocar lá que não tem orçamento. Okay? Quando chegar na parte de orçamento, só dizer, não tem orçamento. Quem sabe no futuro, né, essas pesquisas elas possam virar realidade, e aí sim, no futuro, nós poderíamos preencher essa parte. Né, estudar, fazer um levantamento dos gastos reais que nós poderíamos ter nessas pesquisas, se elas forem virar realidade. Ok? Tranquilo? E uma parte, a seção 6 lá do projeto, né, é a parte lá dos aspectos éticos. Aqui na parte logo abaixo você não tem que completar nada, né? Aspectos éticos é o título mesmo. E lá tem um link para que te leva num link lá de uma universidade que te fala sobre aspectos éticos. Ok? O que vocês têm que preencher está logo abaixo. Tá? Primeiro é o seguinte, toda vez que você faz uma pesquisa em saúde, em boa parte, né? Se você está lidando diretamente com a saúde das pessoas, isso pode envolver riscos. Tá? Você trouxe uma certa quantidade de pessoas para compor a sua amostra. Tá? E essas pessoas podem estar lá submetidas lá a um exame, a um tratamento clínico, um medicamento, e isso pode trazer risco para a saúde da pessoa. Então você tem que saber identificar quais são os riscos, por exemplo, que essa pessoa está sujeita ao participar da sua pesquisa científica. Tá?
Bom, se for uma revisão de literatura, não tem riscos, né, para a saúde da pessoa, ok? Mas mesmo assim, tendo riscos, existindo algum tipo de risco, né, você tem que documentar esse risco aqui. Por exemplo, se for de um medicamento, né, as pessoas elas podem apresentar efeitos colaterais. Então você tem que falar que podem existir efeitos colaterais devido àquela medicação, tá? Ou aquele tratamento. Né? Bom, um outro aspecto aqui é os benefícios. Quais serão os benefícios que aquelas pessoas que estão participando da sua pesquisa elas vão ter? Você está fazendo a pesquisa, né, para descobrir, né, alguma coisa ali, para responder alguma pergunta. E essa pergunta, essa resposta, né, ela tem que ser útil para essas pessoas. Tá? Que tipo de benefício vai trazer para essas pessoas? Tá? Nem que seja um melhor entendimento do quadro clínico dessas pessoas que você esteja estudando, ok? Mas você tem que dizer quais são os benefícios, tá? Mesmo que não tenha riscos, tá? Mesmo que seja uma pesquisa de revisão de literatura, uma revisão de literatura traz benefícios para a comunidade científica, ok? Então você vai dizer quais são esses benefícios, tá? Medidas para minimização dos riscos. Bom, se tem riscos, você tem que tomar providências para minimizar os riscos, para tornar a probabilidade deles ocorrerem, né, cada vez menor. Então, você vai dizer, por exemplo, as pessoas podem apresentar um determinado tipo de efeito colateral ao mandar da medicação que eu estou testando aqui nesse grupo. Bom, como é que eu faço para minimizar os riscos? Por exemplo, essa reação adversa pode ser aí uma alergia. Então, eu testo as pessoas para ver se elas têm alergia a algum tipo de substâncias que está contida lá no seu medicamento. E se elas apresentarem algum tipo de reação, eu excluo ela da amostra para impedir que elas manifestem aí, né, reações mais fortes quando submetidas a essa medicação que você quer testar. Por exemplo, é uma medida de minimização de risco. Outra medida é a medida de proteção e confiabilidade. Por exemplo, sei que muitos estão preparando alguns formulários que vão ser entregues para as pessoas, e as pessoas vão responder lá as perguntas que estão no formulário. Então, você tem que tomar cuidado com essas respostas. Essas respostas elas não são públicas, porque as pessoas estão falando sobre elas naqueles questionários. Então, você tem que garantir para as pessoas que essas informações elas não vão ser compartilhadas. Tá? Então, você tem que criar aí algumas medidas de proteção e confiabilidade. Tá? Ou seja, as informações que foram dadas por essas pessoas vão ser tratadas de forma anônima, por exemplo, inclusive dentro do seu próprio grupo de pesquisa. Nem todos os pesquisadores do seu grupo de pesquisa vão saber de quem são o nome das pessoas às quais aqueles dados pertencem, por exemplo. Tá? Apenas uma pessoa ou duas do grupo lá de pesquisa sabem quem são as pessoas e quais são os dados relacionados com aquelas pessoas. Tá? Belezinha? Sabe? Então, esses aqui eram os pontos que eu queria tentar dar uma clareada, e uma coisa que eu queria reforçar com vocês aqui é o seguinte: vocês estão fazendo um projeto de pesquisa, vocês estão projetando uma pesquisa. Vocês não têm que executar a pesquisa. Tá? Não tem. Por exemplo, eu quero fazer a minha pesquisa de revisão de literatura. Ok, aqui você está projetando a revisão. Está fazendo um projeto para fazer a revisão. Você não precisa fazer a revisão de literatura agora. Tá? Você não vai fazer ela agora. Eu quero fazer um estudo sobre diabetes mellitus. Ok, então esse é o projeto da diabetes mellitus. Você não vai precisar executar a pesquisa agora. Selecionar lá as pessoas num grupo onde essas pessoas têm lá a diabetes e comparar com um grupo onde as pessoas não têm. Você não precisa fazer isso agora, porque é um projeto, não é a execução da pesquisa ainda. Você está escrevendo apenas o projeto. Ok, moçada? Beleza? Espero que isso ajude um pouco. Eu vou estar à disposição de vocês aí, tá? Pelo YouLife e através também dos seus chefes de turno. Tá? Eles têm aí o meu contato e eles podem disponibilizá-lo para que vocês entrem em contato comigo, tá bom? Beleza? Já comecei a dar feedback para pessoas nas turmas, tá? Então, é possível que boa parte de vocês já tenha recebido aí o feedback. Aqueles que ainda não enviaram uma primeira versão do seu projeto de pesquisa, eu sugiro fortemente que envie, porque quanto mais cedo eu conseguir dar feedback, mais rápido vocês conseguem aí resolver as suas dúvidas e finalizar o seu projeto, tá bom? Pode ficar tranquilos, os projetos que eu estou recebendo aqui,
eles estão muito bem estruturados, tá? Fazendo uma ou outra sugestão, ok? E respondendo uma ou outra dúvida que vem aparecendo, mas na grande maioria estão todos aí no caminho certeiro, tá? Um abraço para vocês, mais uma vez eu me desculpo pelo adiamento da aula de hoje, tá? Um abraço, boa semana.